Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Culturas e Identidades é um programa dedicado à leitura de fontes, estudos e documentos da cultura oral e simbólica tradicional e da história providencialista luso-afro-brasileira. O tema da nossa aula de hoje será o culto português das alminhas. Esse é um tema ligado aos cultos de morte, não é? O Brasil tem esse culto herdado de Portugal, evidentemente em muito menor expressão, porque em Portugal essas representações estão muito presentes. Quando a gente anda por Portugal como um todo, existe os painéis populares das alminhas, né? E esses painéis têm representações, às vezes têm imagens, iconografias muito bonitas, às vezes têm figuras muito ingênuas dos condenados entre as chamas do purgatório. Aparece também imagens de Cristo, da Virgem, de São Miguel ou de qualquer outro santo a assistirem no alto, né, essas almas sendo encaminhadas para o mundo divino, né? Geralmente tem legendas piedosas, rogando orações pela salvação daquelas almas que penam, e esses painéis populares constituem uma das notas mais típicas da etnografia religiosa portuguesa. A gente tem a descrição das alminhas na iconografia, na religião, no folclore, etc. Esse culto em Portugal e mesmo no Brasil, a gente vê ele dentro de pequenos nichos, né, ou pequenas capelinhas, colocados nos caminhos, nas encruzilhadas, junto de pontes, junto das pontas, etc. Pode-se pensar que esse culto ele é um culto que, em Portugal, ele surgiu através de uma expressão ou de uma evolução histórica do cristianismo. Não surgiu. Entre os romanos, se costumavam colocar nestes mesmos sítios, né, ou seja, ladeando caminhos, pontes, encruzilhadas, altares em honra da deusa dos lares, né, dos lares viares e dos lares compitales. Então, tornou-se comum, em razão desse culto romano, afirmar que as alminhas portuguesas provêm desse culto pagão, que foi adaptado ao cristianismo. No entanto, isso não é correto, tá? Os retábulos das almas, eles só surgem com frequência depois do Concílio de Trento, ou seja, no século XVI, quando a Igreja reafirmou e divulgou o dogma da existência do purgatório, que era negado pelos protestantes. Além disso, nem na época mais primitiva do cristianismo, nem na Idade Média e tampouco na Renascença, encontra-se oratórios de almas ao ar livre, né? O que prova que o aparecimento desse culto não é fruto de uma continuidade do cristianismo. Ou seja, ele não é um evoluir natural. Ele não foi uma adaptação dos altares pagãos. Mas ele foi uma criação própria, autônoma e relativamente moderna dentro do universo, né, religioso português.
E existe um outro aspecto interessante em relação a esse culto. Mesmo na intenção religiosa, os monumentos diferem. A Contra-Reforma, com a ação da Contra-Reforma, com a ação da Contra-Reforma e com a difusão das chamadas confrarias das almas, que se desenvolve o número de quadros sobre o purgatório. Evidentemente que esse é um tema que a arte da Idade Média, apesar da crença religiosa, só veio a conhecer em fins do século XV. A chamada reforma iconográfica pós-tridentina fixa também o novo tema, né? E há exemplos muito numerosos, já em finais do século XVI, princípios do século XVII, você encontra isso na Itália, na França, na Espanha, etc. E tal. E em Portugal, num juízo final da primeira metade do século XVI, que está no Museu de Arte Antiga de Lisboa, descobre-se uma figuração do purgatório, uma figuração hesitante, né? Todavia, pelos fins do século XVI e começo do século XVII, divulga-se em Portugal as composições do culto das almas, do purgatório, segundo os cânones posteriores ao Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento, essa reforma pós-tridentina, digamos, ela ajustou, ela fez um ajuste na composição das imagens, segundo as regras do decoro. Então, ela aboliu a forma de representação das imagens dentro do cristianismo, retirando aqueles aspectos que eram tidos como heterodoxos, né? Então, a partir do século XVI, XVII, XVIII, vai se multiplicar as chamadas confrarias das almas. E quando se faz um inventário ao longo de Portugal, existem uma multidão de quadros alusivos a essa temática, e não só, bem como existe uma profusão, né, do culto das alminhas em Portugal e das representações disso. Bem, o culto das alminhas vingou muito em Portugal, a partir de uma certa altura. E começa a aparecer ao ar livre retábulos populares, né, representando o purgatório, pintados segundo a iconografia que os artistas eruditos haviam espalhado. Então, hoje, segundo os especialistas no tema, torna-se difícil saber a época precisa em que nasceu o costume das alminhas nas estradas e dos largos em Portugal. Então, esse culto, essas representações do século XVIII, XVII, restam muitos exemplares, sobretudo de azulejo, de pedra, né, de pintura. Os locais escolhidos para a colocação desses exemplares foram quase sempre os mesmos que já se usavam para o levantamento dos cruzeiros. Estes, sim, talvez derivados dos lares pagãos, né? A história da criação do céu, do inferno, da ideia do purgatório, ele não surge logo de início no cristianismo, né? Isso tem um longo processo que vai acompanhando toda a história da igreja. Então, dado que nos primórdios do cristianismo, e é preciso lembrar também que o tema da sobrevivência da vida, da alma após o corpo, né, da ideia de reencarnação, e são temáticas muito complexas e muito discutidas no cristianismo, né? E entrou pelos terrenos da ortodoxia e da heterodoxia. Então, dado que nos primórdios do cristianismo se pensava apenas no céu e no inferno,
A ideia do purgatório ela surgiu na sequência do Concílio de Trento, que apresenta o purgatório como um dogma de fé, né? Isso foi, de certa forma, uma resposta católica à reforma protestante, à reforma levada a cabo pelos protestantes, né? Então, o purgatório passa a ser um tipo de estado intermediário para as almas que faleciam, né? Então, houve uma resposta da Igreja em relação ao movimento protestante. Isso foi incorporado, né? Então, isso se disseminou, quer dizer, multiplicou as formas e os caminhos para chegar junto às almas que estavam em sofrimento, no sentido de aliviar essas almas. Então, para isso valia tudo, orações, missa, esmola, sacrifício, etc., né? E, evidentemente, monumentos, textos, gravuras, pinturas, né, foram feitas em relação a isso, e isso tocava, evidentemente, a sensibilidade das pessoas. O purgatório, para além de ter um significado religioso, inspirou muito da arte religiosa. Então, as alminhas são marcas profundas dessa religiosidade popular, né? Essa é uma expressão de uma forma religiosa, mas é a expressão de uma emoção, é a expressão de um sentimento, né? É a expressão de uma devoção muito própria que os vivos vão fazer para os mortos, né? E, evidentemente, a intenção disso tudo é que, num sentido de purificação, as almas que estão em sofrimento, elas libertam-se das penas do purgatório e permitem que as almas sejam encaminhadas. Então, no caso desse culto popular das alminhas, né, que estão nos cruzamentos das aldeias, nas vilas, nas cidades, etc., elas despertam muita atenção, porque em Portugal a gente passa e esses monumentos destacam-se, não é? Então, o povo começou a designar esse culto por alminhas, né? O Luiz Pinheiro coloca que as alminhas surgem no século XVI, mas Leite de Vasconcelos vai dizer que elas são a continuação do uso romano e pagão de levantar nas encruzilhadas dos caminhos, entradas das pontes e juntas das habitações, uma edícula ou uma ara em honra dos lares compitales e dos lares viales, né? Então, o Leite de Vasconcelos, nesse aspecto, ele tem uma visão diferente. Seja como for, existe as chamadas crenças pré-cristãs, não é? E as crenças cristãs. O culto das alminhas, até que digamos que existe um consenso acerca disso, a forma como ele se expressa em Portugal, de fato, é uma forma bastante genuína. A gente não encontra isso desta forma espalhado em outros países da Europa. Então, as alminhas em Portugal, na Galiza, elas são conhecidas como petos de ânimas, ou seja, são oratórios de culto às almas do purgatório. Esse culto é considerado um patrimônio artístico religioso. Então, eles são, sucintamente, pequenos altares, onde se para um momento para deixar uma oração e, às vezes, uma esmola pelas almas. É muito comum a gente encontrar vela, lamparina aceso, né, pelas pessoas que passam no local, oferendas como azeite, como flores, etc.
Geralmente, as alminhas são erguidas em caminhos rurais, lugares de passagem entre caminhos, como meio de encruzilhadas, né? Repito, junto à Estrada das Pontes, em localidades altas, junto às estradas nacionais, soleiras das portas, enfim, a localização topográfica está relacionada não só com o culto dos mortos, mas também com a proteção dos viajantes nos caminhos e dos lugares de passagem. Então, a alma, quando morre, quando ela se desprende ao corpo e vai, ela passa por esses locais também, não é? E ali obtém algum tipo de proteção. Então, pensa-se que as alminhas tenham provavelmente vindo a substituir nichos e altares mais antigos, né? Essa é uma discussão que existe, né? Os diferentes estilos de alminhas, aos diferentes tipos de estilos, pode ser conhecidos como colunas de granito, como capelinha, como nicho, como estrela, né? Pode ser um painel pintado a óleo, um painel de azulejo. Vai geralmente representar as almas do purgatório, né? É interessante, por exemplo, no distrito de Aveiro, as aras votivas eram chamadas de alminhas dos mouros, almas dos mouros, né? Então essa prática se popularizou muito em Portugal. No Brasil existem as chamadas cruzes de estrada, né, ou cruzeiros, que são pequenas homenagens dos familiares ou amigos que representam as pessoas que naquele local morreram em acidente ou foram assassinadas. Além dessas cruzes de estrada, existe no Brasil um culto de alminhas, ou seja, ele então não está relacionado à morte de uma pessoa que morreu naquele local, porque são coisas distintas, tá? Essa tradição no Brasil de você ter cruzes na estrada, os cruzeiros, não é o culto das alminhas, tá? Digamos, é um braço, pode ser tido como uma variante ali, teoricamente, embora não necessariamente aquilo tenha conotação com as almas do purgatório. Então é preciso não confundir, né? Eu mesmo já vi em Minas Gerais, em Goiás, esse culto das alminhas no Brasil. Então, é preciso diferenciar isso, tá certo? Os cruzeiros que a gente encontra do culto das almas relacionado às almas do purgatório. Então, Portugal é o único país que, na sequência do Concílio de Trento, no século XVI, criou os monumentos que são as marcas profundas da religiosidade popular, né? Que são imagens representando as almas dos defuntos no purgatório. Portugal é o único país do mundo que possui no seu patrimônio cultural essas representações, localizadas habitualmente à beira de caminhos rurais e de encruzilhadas. Então, as alminhas, é preciso frisar isso, são representações populares das almas do purgatório, que suplicam rezas e esmola, né? E elas vão surgir frequentemente em microcapelas, em nichos, né? Uma grande parte desse patrimônio representativo da religiosidade popular portuguesa está sofrendo um processo de degradação crescente, né? Seja por vandalismo, seja por incúria do próprio poder público em Portugal, né? Seja porque a natureza vai tomando conta daquilo ali, enfim. As zonas rurais vão sendo abandonadas do país, né? Existe uma indiferença muito grande que predomina no governo, nas instituições portuguesas, né, em relação a esses pequenos monumentos que foram saídos da imaginação e da devoção de um povo. O mundo inteiro, né, os governos do mundo inteiro estão-se nas tintas para essas devoções. O mundo ficou laico,
Isso é um problema decorrente, em grande medida, do Estado laico, né, que é um Estado materialista. Curiosamente, o Estado laico não é um Estado sem religião. Ele é um Estado aberto, ele não está ligado a uma religião no sentido institucional, mas ele deveria ser um Estado que promovesse, mesmo dentro da sua laicidade, as devoções e os cultos populares e das grandes religiões. Agora, os Estados laicos tornaram-se grandes destruidores das religiões, no sentido de combatê-las mesmo, né? Então, esse culto das alminhas, o Antônio Matias Coelho é mais um investigador, professor de história, a afirmar que são uma criação genuinamente portuguesa. É um outro culto genuinamente português, nós já só falamos muito sobre isso, é o culto do Divino Espírito Santo na forma de império. É um culto exclusivamente do mundo lusíada, né? Então, as alminhas são uma criação genuinamente portuguesa. E não há sinais de haver esse tipo de representação das almas do purgatório, pedindo para os vivos se lembrarem delas, para elas poderem purificar e subir ao céu. Em nenhum outro país, a não ser os países de cultura lusófona, a gente não tem essa representação, né? No cristianismo primitivo, lembrando, só havia o céu e o inferno. Então é preciso estar atento a essas questões, né? O Antônio Matias tem colocado que o culto das alminhas em Portugal, no Brasil nem se fala, né? Ele tem sofrido uma morte lenta, né? Então, essas manifestações, que é uma manifestação identitária da religiosidade popular própria dos portugueses, evidentemente, aos poucos vai desaparecendo, né? Vai morrendo, curiosamente, em razão da chamada pressa dos tempos modernos, né? As pessoas não param para acender uma vela, para fazer uma oração. Aliás, a morte no mundo moderno é um pavor. O indivíduo não quer lidar com isso. Quando alguém morre, a pessoa quer logo se desfazer do morto, do defunto, né? A morte não é mais um rito. Não carrega mais um símbolo referido a isso. O mundo ocidental ficou muito... A ideia de profanação em todos os campos atingiu também a morte, né? Então, agora há uma indiferença muito grande em relação ao mundo dos mortos, à morte, e a forma como o ser humano, como o ocidental, lida com essa realidade. Porque uma vez que a alma se desprende do corpo, ela tem um caminho, né? Nós já fizemos programas sobre isso, inclusive, no que diz respeito à tradição tibetana, que é o bardo Todol, né? A passagem da alma pelos bardos. Há muitos anos atrás fizemos também seminários e palestras sobre a morte, né? Como ela é representada em várias culturas. Então, evidentemente, que se a gente considerar que ainda existem essas representações, mas a ideia do culto, da prestação de culto junto às alminhas, quer dizer, a ideia de você parar, de você tirar o chapéu, né, de você colocar flores, de você acender uma vela, uma lamparina, fazer o sinal da cruz, rezar, né, é algo que está em desuso, né? Então, qual é o papel
das instituições de Estado em relação a esse patrimônio cultural, religioso, identitário dos países. Isso é algo que, inclusive, as próprias instituições religiosas, e no nosso caso, como tradição lusófona, a própria Igreja Católica não tem uma defesa junto às instituições governamentais, uma defesa firme dos seus próprios monumentos e dos seus próprios cultos. No Brasil, o Brasil é um caso célebre de horrores praticados, inclusive, por padres. Eles pegam, eu mesmo, que já participei de um projeto de restauração, vi em loco a insanidade de um padre pegar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, tricentenária, e simplesmente mandar pintar a imagem de novo, porque ele não gostava que ela estava desbotada. Então, a própria igreja parece que não tem formação mais, porque não foi o primeiro padre que eu já vi fazer isso. São verdadeiros horrores que vêm sendo praticados, né, dentro do Brasil, no que diz respeito à profanação das regras do decoro, da iconografia, da simbólica, da pintura, da imagética. E no caso de Minas Gerais, que tem uma grande expressão, né, de monumentos, cidades históricas, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, é uma universidade, em muitos aspectos, absolutamente criminosa, porque ela tem um departamento ali dentro ligado à restauração, que só produz abominações. Se a gente pegar o que essa gente está chamando de restauro, eles tinham que ir parar todos na cadeia. Não é? Então, ora, evidentemente que os governos estão descristianizados, né? Uma vez que o Estado se tornou laico. Agora, a descristianização dos Estados no mundo ocidental, e sobretudo na tradição portuguesa, que é o caso da nossa, não deveria significar descaso com o patrimônio. São coisas completamente distintas. O Estado ficou laico, mas uma coisa é o patrimônio que ficou. Aquilo é um patrimônio. Né? Esse patrimônio são pequenas criações, que é o povo que faz isso, não é a igreja. No caso do culto das alminhas, não é a igreja que está fazendo esse culto, que foi lá e é o povo que vai e constrói esses pequenos oratórios, esses pequenos espaços. Então são criações saídas das crenças do povo, embasadas na ideia do purgatório, né, onde é pedido pelas almas dos defuntos em geral. Algumas delas podem estar ligadas a casos pessoais, né, ou a casos coletivos. Por exemplo, há um baixo relevo das alminhas da ponte, no Porto, que é próximo da ponte de Dom Luís. Ela evoca a catástrofe da morte de cerca de 4.000 pessoas, que em março de 1809 procuravam atravessar o Douro para fugir das tropas de Napoleão. Né? Então, e na confusão dessa fuga, essas pessoas se afogaram no rio. Então, são centenas de almas, né, que sofreram essa tragédia de morte, fugindo de Napoleão. Então, aqui nós temos uma devoção, ou uma criação coletiva, né, da comunidade cristã em relação ao acontecimento. Então, há vários tipos de alminhas. Né? Então, as alminhas podem ser coletivos e elas podem ser genéricas, digamos assim. Tá claro? Agora, o fato é, as alminhas acabaram por se inspirar, né, nesta
ideia do purgatório. É óbvio que pode-se fazer uma analogia, uma conversação entre o legado do culto das almas, né, e dos lares da Grécia clássica e da Roma clássica. Porque, de fato, eles tinham monumentos erguidos nas estradas para a devoção dos seus deuses. Né? Agora, a hora da morte é uma hora em que todos são iguais. Não é? Mas é exatamente o momento em que há uma fragilidade que se destaca da vida. Né? A morte tem um peso inevitável, que é o seguinte: a alma será pesada. Então, a forma como o indivíduo viveu, se de acordo com a ética cristã, com a moral cristã, ou fora dela, essa alma terá um peso ou outro. Né? Então, nós ainda podemos ver, né, não se sabe por quanto tempo, essas devoções em vários lugares, independentemente da igreja, da posição da igreja moderna, ter uma posição A ou B sobre o purgatório, isso também não tem a ver com a ideia de patrimônio, não é? Que fica patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio religioso, patrimônio sociológico, porque é o fruto de uma época. Nessa época as pessoas viviam devagar, a vida no campo era uma vida muito próxima, a vida religiosa era algo que estava presente, né? Independentemente de ser uma vida religiosa ortodoxa ou heterodoxa, né? Os caminhos rurais eram... Aliás, não existia essa diferença entre rural e urbano. Né? Os caminhos eram os caminhos. Então, junto, ao pé desses caminhos, as pessoas plantavam as almas. É um local de devoção aos antepassados, né? De súplica, de proteção a esses antepassados. Porque a morte é a única coisa que as almas comungam com os vivos, né? E a morte é a única certeza de todos os vivos. A única certeza que nós temos na vida é que, de fato, nós vamos morrer. Como é que a nossa vida vai se desenrolar, a gente não sabe. A morte é a única certeza realmente a partir disso. Não é? Não sabemos nem onde, nem quando, nem como, nem porquê que a gente vai morrer. Agora, há o peso inevitável da morte. Ela é uma marca comum deste mundo. Né? Se hoje esses cultos das almas, né, do purgatório, e sobretudo as alminhas, nasceram, digamos, num ambiente rural, hoje eles foram absorvidos pela malha urbana, né, que está em expansão. Mas é importante entender que eles fazem parte, são uma das várias manifestações da religiosidade popular. Isso é tão forte que, por exemplo, nas lojas de comércio tradicional, é frequente, por exemplo, não tem nada a ver com o culto das almas, mas é frequente a gente encontrar o nicho do santo patrono. Às vezes, aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra isso, entra dentro de um bar, né, de pinga, cerveja, você tem um santo patrono. Túneis aqui no Rio de Janeiro, você sai de túneis e você vê nichos, né, do santo patrono. Então, essa ideia da representação, né, são monumentos do maior interesse,
porque eles marcam uma mentalidade. Marcam uma mentalidade. O culto das alminhas é um culto que marca uma fronteira, né, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele também é uma metáfora para uma situação de transitoriedade. Você está vivendo nesse mundo, mas nada do que você construiu nesse mundo, seja pouco ou muito, em termos materiais, você leva. Todo o sofrimento, né, toda a ideia de esperança, toda a fortuna fica neste mundo. Então, a passagem para o lado de lá, você só leva aquilo que de fato te pertence. E o que te pertence? O que nos pertence a nós é o nosso caráter, é a nossa ética, é a nossa moral, é o nosso comportamento, enfim, é a nossa vida interior. É a forma como nós vivemos. Então existe uma importância, já os gregos entendiam isso, não é? Entre da nossa forma de viver e da nossa forma de morrer. É exatamente essa coerência entre o que eu sou e o que eu faço em vida, que parece que é o que determina a minha passagem para o outro lado. Então a ideia da ética e da moral cristã, ou filosófica, ou religiosa, porque em qualquer religião, em qualquer filosofia séria do mundo, esse entendimento é o mesmo. Você tem que ter uma coerência entre o seu pensamento, o seu sentimento e o seu comportamento. Nós temos que fazer um esforço muito grande para sermos seres humanos com uma verticalidade. Não pode haver discordância, ou a discordância tem que ser mínima entre o meu interior e o que eu faço na vida, né? O que eu coloco na vida em sociedade. Porque, na verdade, o que eu vou colocar na vida em sociedade é o meu interior. É aquilo que eu sou. Então eu só vou manifestar para o mundo exterior, para fora de mim, para o meio cultural, para o meio político, para o meio religioso, a minha interioridade. Então, se ela for ruim, eu não tenho como manifestar uma coisa boa. Esse é o ponto. E essa é a grande lição, né? Então, a morte é uma zona fronteiriça em que você abandona o momento em que você nasceu, ou o mundo material, e é encaminhado para um outro mundo. E o que você vai levar para lá? Nada do que você construiu a nível material. Absolutamente nada. Por mais rico e poderoso que você tenha sido. Então, o mundo aqui que nós vivemos é um mundo de transitoriedade. Os apegos que nós possamos ter a essa matéria, de fato, o indiano está correto, é um maya, é uma ilusão, é uma tolice. É óbvio que viver bem, não é? E ter acesso à educação, à cultura, à boa moradia, faz parte de uma vida digna. E ela tem que ser exercida desta forma. Entretanto, existe uma diferença muito grande entre viver bem e viver usufruindo dos bens materiais com um ego exacerbado. Então há uma forma de nós lidarmos com o mundo material. E essa forma reflete, sim, o nosso caráter e o nosso interior. Então, o culto das almas do purgatório tem muito a nos falar. Ele mostra uma situação limiar entre a vida e a morte. Ele assume um caráter sagrado, assustador para muitos,
ele mostra a transitoriedade do mundo, ele é um mediador entre a vida terrena e a vida extraterrena, ele mostra a impotência, a cegueira de almas que foram decadentes, pecadoras, que usaram mal o seu tempo de vida. O que é esse mal? Não souberam trabalhar a sua interioridade. Não há uma coordenação, o indivíduo pensa uma coisa, sente outra, ele faz outra completamente diferente. Então, a busca por esse equilíbrio interior é uma busca e é uma ordem ôntica em todas as tradições do mundo, filosóficas e religiosas. Nós temos que sair dessa vida, deixar esta vida melhores do que quando nós entramos, melhores enquanto seres humanos. É preciso haver este comprometimento de sermos pessoas melhores. Nós precisamos parar de adoecer o mundo. Nós precisamos, de fato, estar comprometidos com uma cultura de paz. Mas a paz é um estado de equanimidade interior. Não há paz no mundo se não há paz interior. Porque o mundo em si, as cidades, são uma abstração filosófica. Elas em si mesmas não existem. O que existem são as pessoas, os indivíduos, cada um com o seu nome, com a sua vida, com a sua alma, que de acordo com essa alma vive a sua própria vida, ela pode enfermar o seu entorno, ela pode adoecer o seu entorno. Toda a nossa trajetória de vida impacta o nosso entorno. Toda ela. O chinês entende isso muito bem. Isso é uma relação entre o local e o entorno. É uma relação entre o meu interior e a minha vida, minha família, que é o núcleo mais direto, né? Depois a minha profissão, como eu a exerço, depois como eu ando dentro da cidade, depois como eu me comporto como um cidadão em relação ao Estado, depois como eu me comporto como um cidadão em relação ao mundo. A relação é direta entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. E existe mais uma coisa para concluir. Os judeus têm uma expressão muito interessante que eles chamam de a intenção da intenção. Não é? Muitas vezes o indivíduo coloca para o público, ou faz um determinado gesto, e faz uma propaganda em cima desse gesto, como se ele fosse uma pessoa muito boa. Mas existe a intenção da intenção. Quer dizer, uma coisa é aquilo que ele fala que ele fez e a razão pela qual fez. Outra coisa é a razão, a intenção real, exata do gesto. Então, se ele foi movido por um egoísmo, por uma vaidade, aquele gesto é anulado. Né? Então, quando nós morremos, parece que é essa intenção da intenção que conta, digamos, na pesagem da alma, que vai te colocar num lado do mundo ou no outro lado do outro mundo, ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou no paraíso, ou seja lá o que for. Dê o nome que quiser. Né? Para o espírita é o umbral. Mas o que está na leitura de tudo isso é exatamente isso. Como é que você viveu a sua vida? Quem você foi? Então, se não existe uma coordenação entre o seu pensamento, o seu sentimento e o seu comportamento, e uma coordenação ética, uma coordenação moral, que transforme você numa pessoa melhor, a sua vida terá sido vivida, terá sido ela longa ou curta. Ela pode ter sido um grande desperdício para você mesmo. E a responsabilidade de desperdiçar a sua própria vida recai sobre você. Se você teve uma vida má, cabe ao seu parente que ficou, a sua mulher ou o seu amigo, rezar pela sua alma. Pedir intercessão de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, dos espíritos, seja lá o que for, para que onde você esteja do outro lado, você tenha alguma assistência e tenha uma chance
de emendar aquela natureza que em vida você fez questão de torná-la má. Nós vivemos a vida conforme nós queremos viver. Nós levamos a vida conforme nós queremos levar. É preciso assumir a responsabilidade da nossa existência, da forma como nós vivemos, da pessoa como nós somos. Que mesmo que eu tenha tido um trauma muito grande, eu posso superar o trauma, ou não, assumir uma postura de vítima. Seja como for, com trauma ou sem trauma, o peso da morte somos nós que carregamos. Enfim, o culto das almas tem muito a nos ensinar. E para além delas, há todo um ensinamento, há todo um conhecimento disponível, seja ele no mundo filosófico, seja ele no mundo religioso, que nos faz ter um enfrentamento com o nosso interior, para que a gente possa ser uma pessoa mais humana, mais pacífica, mais consciente. Porque deste modo eu posso contribuir para a construção de uma cultura e de uma sociedade de paz e de fraternidade mundial, sem manipulação cultural. Porque não existe a manipulação cultural. Existe o cuidado com o meu interior. E ele, de saída, não está ocupado em manipular a cultura. A responsabilidade da minha alma é minha. E a responsabilidade de como eu tratei a minha alma quando encarnada também é minha. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.